Teoria da contabilidade. No vídeo de hoje quero tratar ainda sobre ativo e sua avaliação. Vamos entender o que é avaliação de ativos, propriamente dito. No vídeo passado, vimos que ativo é o potencial de benefícios econômicos líquidos, porque é a sobra do que foi gasto, potencial porque é uma probabilidade que se espera daquilo, sob controle da entidade, isso é um ativo, tem que estar sob controle da entidade, e que esta empresa, né, espera obter de um agente. Isso foi a finalização do vídeo anterior. E hoje, então, o que é a avaliação de ativos de acordo com o nosso livro texto base aqui, Estudando Teoria da Contabilidade. É este livro aqui. Eu não tiro essas informações da minha cabeça, sempre uso livros textos. Então, o texto diz o seguinte: avaliar em contabilidade significa o processo de atribuir valor monetário aos elementos contábeis. Para esse sentido, talvez fosse mais adequado usar a expressão valorar, aqui no infinitivo, primeira conjugação, né? Ao invés de avaliar, que também é um verbo no infinitivo, primeira conjugação, mas que tem um outro significado. Na língua inglesa, é mais comum usar-se o verbo to value, valorar, com o sentido de atribuir valor a ativos. O verbo to evaluate pode também ser utilizado em situações raras com o sentido de atribuir valor a ativos. Um exemplo disso está na obra de Chambers, descrita nas referências bibliográficas. Tá, ok. Daí o vasto campo de aplicações na área de valuation, voltada para a valoração da empresa como um todo, que no fundo é um conjunto de ativos líquidos, ou para os títulos que ela emite, debentures, por exemplo, ações, ou para, na língua espanhola, é mais comum também utilizar-se a expressão valoración do que a avaliação de ativos. Contudo, já se tornou tradicional na área contábil em países de língua portuguesa usar o verbo avaliar com o sentido de valorar. Por isso, manteremos a expressão avaliação de ativos para designar o processo de atribuir valor aos ativos. E do substantivo correspondente valor se alinha mais com o sentido de potencial de serviços futuros que a definição de ativo transmite. Em outras palavras, quando falamos em valor no sentido econômico, somos remetidos à ideia de futuro ou dos futuros serviços esperados do ativo. O produto final do processo de avaliação ou de valuation, como hoje em dia se usa muito, né, é de ativos e dos demais elementos contábeis, é um número que transmite a ideia de quanto o ativo vale em termos monetários. A grandeza desse número depende diretamente dos conceitos de mensuração que forem utilizados no seu cálculo. Existem muitos métodos para se avaliarem ativos. Nesta unidade, discutiremos 8 desses métodos ou conceitos de mensuração de ativos, sendo 4 a valores de entrada e 4 a valores de saída. E eis então esses métodos, os 4 primeiros sobre valores de entrada, ou seja, custo histórico corrigido, custo corrente corrigido, ou seja, custo pelo valor de compra com correção, custo pelo valor de mercado e o custo de valor de mercado com correção. Isso são pelos valores de entrada. Bom, e quanto aos valores de saída na avaliação do ativo? Então, valor realizável líquido, valor de liquidação para venda, equivalentes correntes de caixa e valor presente líquido, o famoso VPL. E cada um deles será tratado adiante ou nos próximos vídeos aqui no canal, beleza? Então este foi o vídeo de hoje. O que é a avaliação de ativos? Então, basicamente, a avaliação, uma valuation, considerando os valores de entrada ou então os valores de saída. No vídeo anterior eu tratei sobre o conceito de ativo que eu deixaria aqui no final. Lembrando que o livro texto básico que eu estou usando, Estudando Teoria da Contabilidade, está me ajudando na construção desse tipo de conteúdo por aqui. Valeu!